A paz do Senhor Jesus para todos amigos e irmãos em Cristo, né? Boa madrugada na presença de Deus, mais uma madrugada de oração, de jejum e de leitura da santa e gloriosa Palavra de Deus, né? Hoje nós vamos dar continuidade da leitura no livro do apóstolo São Mateus, né? O capítulo 13, o versículo 47. Capítulo 13, o versículo 47. O título diz assim: A rede. O reino do céu é ainda como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixe de todos os tipos. E quando esta está cheia, os pescadores arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. Os que prestam são postos dentro dos cestos, e os que não prestam são jogados fora. No fim dos tempos também será assim. Os anjos sairão e separarão as pessoas más das boas, e jogarão as pessoas más na fornalha de fogo, e ali elas vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então Jesus perguntou a um dos discípulos: Vocês entenderam essas coisas? Sim, responderam eles. Jesus disse: Pois isso quer dizer que todo mestre da lei que se torna discípulo no reino do céu é como um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. E quando Jesus acabou de contar essas parábolas, saiu dali e voltou para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. E ele ensinava na sinagoga, e os que ouviam ficavam admirados e perguntavam: Louvado seja o nome do Senhor. De onde vem a sabedoria dele, o poder que ele tem para fazer milagres? Por acaso ele não é o filho do carpinteiro? A sua mãe não é Maria? Ele não é irmão de Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não moram aqui? De onde é que ele conseguiu tudo isso? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: Um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra e na sua casa. E Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, porque eles não tinham fé, né? Eles não acreditaram, né, no Senhor Jesus. Aqueles de onde Jesus tinha nascido, de onde Jesus tinha morado, né? E quando o Senhor saiu a evangelizar, a levar a palavra de Deus, né, a salvação, a evangelização para outras vidas, outras pessoas, em outros locais povoados, né? E quando Jesus decidiu voltar à sua terra de origem, onde tinha nascido, muitos ali viram as maravilhas que Jesus fazia quando orava, os milagres, né, que o Senhor realizava. Os leprosos eram limpos, né? Os cegos passavam a enxergar, os surdos ouvir, os mudos passavam a falar, os oprimidos, né, eram libertos, os possessos pelo mal, pelos espíritos das trevas eram libertos. Então eles começaram a criticar: quem é esse, né? Esse não é Jesus que nasceu
que morou aqui conosco, que nasceu de Maria e de José, os seus irmãos, suas irmãs, né? Quem é ele? E a palavra do Senhor nos diz aqui que Jesus não fez mais milagres ali na vida deles, na vida daquele povo, por causa de quê? Da falta de fé deles, da incredulidade deles, porque não deram crédito ao Senhor Jesus, ao ensinamento da palavra de Deus. Hoje em dia não é diferente, né? O Senhor, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Deus, Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus, Deus que opera milagres, o Deus que faz maravilhas, que salva, que liberta o homem, né? Que transforma. Mas por que muitas vezes nós não vemos isso acontecer na nossa vida, na nossa família, né? Por conta da nossa incredulidade, por nós não dar crédito à palavra de Deus, por nós não buscar em Deus, né, a nossa salvação, a nossa libertação, a libertação dos nossos familiares, amigos, porque Deus, Ele quer fazer maravilhas, Jesus, Ele é o mesmo, mas é necessário nós buscarmos a presença de Deus. E como é que você alcança em Deus as vitórias, os milagres, a salvação, a libertação? É através da oração, é através da busca, é através da leitura da palavra de Deus, colocar a palavra de Deus em prática na sua vida, no dia a dia da sua vida, no seu coração. É você ter seus momentos de oração com o Senhor, dobrar seus joelhos, clamar a Deus, entregar a Deus a sua causa, a sua vida, a sua família. Mas muitas vezes nós vamos, em vez de buscar a Deus, vamos buscar em outros lugares ou até mesmo em outros deuses que nada pode fazer por nós, né? Exercer a nossa fé em deuses mortos, né? E prestar a nossa adoração a deuses que nada pode fazer por nós. Por isso que às vezes nós não vemos nada acontecer de extraordinário na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, porque estamos buscando o Deus que nada pode fazer por nós, né? Deuses mortos. Mas quando você passa a buscar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, pedir ao Senhor Jesus, né? Pela sua vida, pela sua família, cultuar a Deus, adorar a Deus, servir a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças, Deus, Ele opera maravilhas, opera milagres na sua casa, na sua vida, na sua família. Por isso que Jesus disse aqui, ó, Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, porque eles não tinham fé, né? Eles não acreditavam. E hoje não é diferente. Não que Deus não opere, ou que Deus há alguma coisa impossível para Deus, não. Mas às vezes a nossa incredulidade impede do Senhor Deus operar maravilhas na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, né? Uma libertação do filho, do álcool, das drogas, uma libertação do marido ou da esposa, a salvação, né, do familiar que se encontra jogado aí nos vícios, não tem mais forças para sair, ou até mesmo a libertação de uma doença, né, que foi constatada através dos exames da medicina, e aos olhos humanos é impossível, aos olhos do ser humano, mas para Deus não é. Então, Deus é quem opera milagres. O Senhor é especialista em operar milagres. Mas é necessário nós crermos, buscarmos em Deus, né? Através da oração, através
do jejum, da leitura da palavra de Deus, né? E assim o Senhor é quem opera o milagre. O Espírito Santo de Deus é quem faz maravilhas. E o maior milagre que nós, seres humanos, podemos receber do Senhor é a nossa salvação eterna, é a nossa libertação, né? Porque sabemos que um dia nós iremos chegar na presença de Deus. Essa matéria volta para o pó que o Deus, mas o Espírito segue-se o juízo de Deus, está escrito na palavra do Senhor. Mas todos aqueles que invocar o nome do Senhor, que pedir a Ele no nome de Jesus a sua misericórdia, pedir a Ele o seu perdão, a sua graça, se arrepender verdadeiramente, né? Mudar o seu caráter para melhor, abandonar a maldade da sua mente, do seu coração, né? Passar a dar frutos de arrependimento, como Jesus disse, que nós conhecemos a árvore pelos seus frutos, né? Quando nós vemos uma pessoa que antes levava uma vida errada, uma vida sem Deus, sem temor a Deus, e hoje ela se arrependeu, ela entregou a vida dela a Jesus e mudou, né, o seu caráter, suas atitudes para melhor. Hoje ela dá frutos de arrependimento, ela mostra através dos seus frutos, né, que houve na vida dela uma verdadeira mudança, um arrependimento verdadeiro, e ela abandonou aquela vida errada e agora ela passou a ter uma vida com Deus, de temor e obediência a Deus, a palavra de Deus, como diz o apóstolo Paulo no capítulo 8, né, de Romanos, né, que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, quando nós verdadeiramente entregamos a nossa vida a Jesus, a nossa família a Jesus Cristo, e passamos a obedecer a palavra de Deus. Por isso que o Senhor falou aqui, que Ele não abençoou mais ali aquele povo, onde ele tinha nascido, tinha vivido, por causa de quê? Da incredulidade deles, né? Não que Deus não quisesse abençoar, como hoje. Não que Deus não quer abençoar a minha vida, a sua vida, a minha família, a sua família. Deus quer, mas muitos não querem, né? Muitos rejeitam a palavra de Deus, rejeitam os mandamentos do Senhor, querem levar uma vida do jeito que querem, com as suas escolhas próprias. E às vezes, as escolhas que nós fazemos, quando fazemos erradas, pagamos um preço alto, meu amigo, meu irmão. Por isso que você tem a oportunidade hoje de fazer a melhor escolha na sua vida, que é entregar a sua vida a Jesus, entregar a sua família a Jesus e seguir ao Senhor através da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, dos mandamentos do Senhor Jesus, para que você venha ter uma vida na presença de Deus. Que o Senhor, como diz a sua palavra, Ele abra o seu entendimento espiritual, tire dos seus olhos as escamas, né? Como tirou dos olhos de Saulo, que era um perseguidor da igreja de Cristo, que era um perseguidor do povo de Deus, perseguia, maltratava, né? Presenciava até morte dos cristãos, mas um dia ele, no caminho de Damasco, uma grande luz brilhou, né? E o Senhor falou com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues, né? Ele era um perseguidor da igreja, do povo de Deus, né? E ele teve que se arrepender, né, da vida errada que levava, de maldade, e ali agora ele passou a ser Paulo, né, um dos grandes apóstolos do Senhor Jesus, que todas as gerações ouvem falar através da palavra de Deus, do grande apóstolo Paulo, homem de Deus, né, que agora passou a ser apóstolo de Cristo Jesus, né, quando abandonou a vida de perseguidor para ser agora perseguido, né,
por amor ao Evangelho do Senhor Jesus. E agora era o pastor, o apóstolo Paulo, pregador dos gentios, né? Que levou o Evangelho, a cruz de Cristo, né? O Evangelho de Cristo Jesus aos gentios, aqueles que ainda não tinham sido alcançados pela salvação do Senhor Jesus. Por isso que eu e você, meu amigo, meu irmão, temos que abrir nosso entendimento, nosso coração para Deus, para a palavra de Deus, e o Espírito Santo do Senhor nos guiará no verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo. Não é homens, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, né? Aquele que morreu por nós na cruz do Calvário e nos deu hoje o direito de fazer as nossas escolhas, né? De servir a Deus, de ter uma vida na presença de Deus, caminhando para uma eternidade com Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que Deus abençoe a sua vida, sua família, sua casa. Nesta madrugada nós vamos entrar na presença do Senhor em oração. Vamos clamar a Deus nessa madrugada, pedir ao Senhor, né, que aumente a nossa fé nele, nosso ânimo, renove as nossas forças, o prazer de servir a Deus, de estar na presença de Deus todos os dias, né? Todas as horas, minutos e segundos, que nós possamos estar na fé, crendo, né? Confiando no Senhor, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que nele há, e que nada para Deus é impossível, nada. Jesus não fez muitos milagres ali, no meio dos seus, por conta da incredulidade deles. Que Deus tenha misericórdia de nós, que o Senhor aumente a nossa fé, né? O prazer de estarmos na presença do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nosso amado e querido Pai, Pai da eternidade, Deus forte e poderoso, Criador do universo, Criador de todas as coisas, Criador da humanidade. Senhor, em nome de Jesus, nesta madrugada, meu Pai, nós pedimos ao Senhor permissão para levantar a nossa voz em oração até o trono da Tua glória nos céus, Senhor, onde o Senhor está, diz a Tua santa palavra, com o trono do Senhor está acima dos querubins. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, pecadores. Pai, nos livre de todos os males. Livra-nos do tentador, dos principados e potestades das trevas. Livra-nos, Senhor, de toda a força do mal, das trevas, enviada, invocada, Deus, direcionada através da inveja, através do olho gordo, através, meu Deus, da oração contrária, das palavras de maldição, toda maldição, meu Deus, jogada, meu Deus, enviada, que em nome do Senhor Jesus, nesta madrugada, Pai, o Senhor envia os teus santos anjos, o teu santo Espírito Santo, ó Pai, para repreender todo o mal contra a minha vida, a vida da minha esposa, a vida dos meus familiares, Senhor, dos familiares da tua filha, Pai. Meu Deus, contra a vida dos amigos aqui das redes sociais, contra a vida dos parentes, familiares, todo laço forjado, preparado, toda ferramenta maligna, meu Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, quebra agora nesta madrugada todas as forças do mal. Senhor, envia o anjo mais forte que o Senhor tem aí no teu exército, o arcanjo Gabriel, Miguel, os querubins, os serafins do céu, Senhor, com a espada desembainhada, e quebra todo o laço da morte, todo o laço da intriga, da contenda, meu Deus, todo o laço da inveja, do olho gordo, da calúnia, da defamação, a língua mentirosa, a testemunha falsa, caluniadora, defamadora. Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor os repreenda, meu Deus.
toda doença maldita, meu Deus, toda depressão, toda insônia, toda síndrome do pânico, toda ansiedade, meu Deus, toda miséria, amarração, dívidas, fracassos, derrotas, humilhações, flagelos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, desfaz nesta madrugada toda força do mal, Pai, nesta meia-noite, toda oferenda com o nome do familiar, meu Deus. Pai, todo o trabalho que foi feito, meu Deus, na cachoeira, na catatumba, meu Deus, no cemitério, na encruzilhada, com o nome do familiar, com a peça de roupa, com a foto, meu Deus, para levar essa pessoa à loucura, levar essa pessoa aos vícios, meu Deus, para abandonar, meu Deus, o marido abandonar a esposa o marido, a casa, meu Deus, com desejo de largar tudo, com os pensamentos maus, pensamentos negativos. Pai, em nome de Jesus, desfaz agora este mal, repreenda agora, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós oramos e pedimos pelos encarcerados, aqueles que estão lá injustamente, ó Deus, que foram caluniados, defamados, perseguidos, Pai. Meu Deus, faça justiça na vida daqueles que estão sofrendo, aflitos, sendo humilhados, Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos justiça. Oramos pelo Brasil, pela nação. Oramos e entregamos a nação brasileira ao Senhor. Meu Deus, a tua palavra diz: bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Senhor, guarda o Brasil, a nação, libertando de todos os males, libertando dos principados e potestades das trevas, libertando das autoridades mais perversas, ó Deus. Senhor, abençoa aqueles que estão lá fazendo o bem, com senso de justiça, julgando a causa do povo, da nação. Meu Deus, abençoe. Mas os maus, os perversos, Senhor, os varra, meu Deus, com a tua vassoura de fogo. Tire eles, Pai, do poder. Meu Deus, principalmente os que não se arrependerem das suas maldades. Senhor, é no nome de Jesus que nós te pedimos justiça. Oramos pela tua igreja, pelo teu povo, Senhor, por aqueles que levam a tua palavra genuína, a preciosa semente, que levam, meu Deus, aos necessitados, aos aflitos, aos humilhados, aos oprimidos. Que o Senhor os abençoe, dando saúde, paz, salvação e libertação, prosperando, abençoando em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Apresentamos ao Senhor, meu Deus, ali a empresa onde trabalhamos. Apresentamos os diretores, seus familiares, que o Senhor os abençoe, guarde e livre de todo mal. Salve, liberte, abençoe ricamente, Pai. Oramos por cada funcionário ali da empresa, seus familiares, que o Senhor guarde, livre de todo mal. Oramos pelos clientes, que o Senhor os abençoe e prospere, Senhor. Envie multidões prosperando, abençoando. Pai, o trabalho das nossas mãos, de cada um deles ali, o Senhor os abençoe, em nome de Jesus, Pai. Oramos e entregamos nas mãos do Senhor esta causa. Abençoe, meu Deus. Salve, liberte, livre de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, te agradecemos por mais uma madrugada na tua presença. Senhor, abençoe, dando uma noite em paz, um sono reparador a cada um dos teus filhos, livrando de todo mal, dando um domingo abençoado, um domingo do Senhor, te adorando, te glorificando. Que o Senhor seja, meu Pai, o nosso maior tesouro, como diz a tua palavra, que onde estiver o vosso coração, ali estará o vosso tesouro. Que o Senhor seja, meu Deus, o nosso tesouro especial, Jesus.
Pai, que tudo seja para a honra e para a glória do Teu nome. Que Deus abençoe a sua vida, meu amigo, meu irmão, sua casa, sua família. Estamos nesse propósito de oração, de jejum, de leitura da palavra de Deus, todas as madrugadas, a partir de meia-noite, orando pela nossa vida, pela nossa família, orando pela sua vida, pela sua família. Você que é o nosso amigo aqui no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube, @PR João Maria. Você vai se inscrever no nosso canal, vai compartilhar a oração, a palavra de Deus para seus familiares, seus amigos, Estamos vivendo os dias difíceis, como diz a palavra do Senhor, Que os últimos dias seriam dias difíceis, E ai de nós, se não tiver Deus, o Senhor Jesus, para nos guardar, para nos livrar, guardar a nossa vida, a nossa família, a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Então fique com Deus, tenha uma boa madrugada, um sono reparador. Se Deus nos permitir, estaremos aqui amanhã, se for da vontade do Senhor e permissão dEle. Se Deus quiser, nós estaremos aqui fazendo este grande clamor a Deus, para que o Senhor venha ser a nossa fonte de tudo, da saúde, da paz, da prosperidade, da salvação, da vida e vida com abundância, como Jesus disse na sua palavra. Eu vim para dar vida e vida com abundância, E essa abundância, essa fartura, essas bênçãos só encontramos no Senhor Jesus, Que Deus abençoe a todos. Tenha uma boa madrugada, um sono reparador, em nome do Senhor Jesus. Fica com Deus.